Boa noite. Olá, boa noite. O dia de dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Nossa equipe conta a história da primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria. O dia em que mais um presidente do Brasil é preso. Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro movimenta cenário político. Ele é o quarto ex-presidente detido desde a redemocratização. A Arquidiocese de Porto Alegre lança campanha de auxílio aos palestinos em Gaza. A ONU afirma que a região precisa de pelo menos 600 caminhões de suprimentos por dia. A maior favela do Brasil e uma bela história de superação. Lajes e quintais são transformados em hortas e pequenos tanques para a criação de peixes. Início do segundo semestre nas escolas brasileiras. No Dia Nacional da Saúde, a gente mostra como a fé contribui no tratamento mental. Os assuntos que merecem destaque nos esportes. E no Dia Nacional da Saúde, os benefícios do pré-natal para mãe e filho. Esta é a TV Canção Nova, este é o CN Notícias. Nosso telejornal a serviço da vida e da esperança já começou. A igreja celebra hoje a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, a primeira do Ocidente dedicada à Virgem Maria. Com 16 séculos de história, o templo é uma das 4 basílicas papais de Roma e tem origem atribuída a um ato milagroso. Localizada no topo do Monte Esquilino, em Roma, a Basílica de Santa Maria Maior é uma das 4 basílicas papais e foi construída no ano 358, quando, segundo a tradição, Nossa Senhora apareceu em sonho a Patrício João e ao Papa Libério e pediu a construção de uma igreja em homenagem a ela no local que ela viria a indicar. Em 5 de agosto, sob o lugar mais alto da cidade, apareceu neve, sinalizando que Nossa Senhora havia indicado para que fosse construído um edifício sagrado aqui. Assim, a neve foi o sinal para a edificação do templo. A construção teve início no papado de Libério e foi consagrada somente com o Papa Sisto III. No local está o ícone Salus Populi Romani, que significa protetora do povo romano, cuja tradição católica atribui a pintura a São Lucas Evangelista. É um lugar onde se busca espiritualidade, mas, sobretudo, um lugar onde vem se confiar a Nossa Senhora, a Mãe, que como mãe acolhe todos os seus filhos. O local onde o Papa Francisco está enterrado foi também onde ele, a cada viagem, vinha pedir a intercessão da Virgem. O lugar é ponto de parada para turistas e peregrinos que vêm passar pela Porta Santa, visitar o túmulo de Francisco e rezar diante da relíquia da manjedoura, na qual o menino Jesus foi colocado. Outra curiosidade é que a Basílica de Santa Maria Maior é também conhecida como a Belém do Ocidente, pois aqui, pela primeira vez, se celebrou a missa na noite de Natal. Como todos os anos, na celebração de 5 de agosto, recordamos o evento em que a neve caiu aqui. Na celebração solene presidida pelo arcipreste, durante o canto do Glória, terá uma chuva de pétalas caindo do alto. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora celebra hoje 153 anos de fundação. Criado por Dom Bosco e Madre Mazarello, as religiosas trabalham com a educação e evangelização feminina, com base no sistema preventivo de Dom Bosco para os jovens. No Brasil, as primeiras Filhas de Maria Auxiliadoras chegaram em 1892, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. As salesianas assumiram a coordenação do Colégio Nossa Senhora do Carmo. A Canção Nova, que faz parte da família de Dom Bosco, parabeniza a missão das irmãs salesianas. A missão da Canção Nova é marcada pela evangelização através dos meios de comunicação. A trajetória que começou aqui no interior de São Paulo pelas ondas do rádio celebra 45 anos em 2025. Graças à ajuda de sócios e benfeitores, a qualidade do sinal da Rádio Canção Nova tem evoluído desde o ano passado. Essa reestruturação continua neste mês em São Paulo, com a passagem de AM para FM.
Neste início de campanha do mês de agosto, alcançamos 9% da nossa meta. Contamos com você para chegar aos 100% novamente. Acesse clube.cançãonova.com e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por contribuir para esta obra de Deus. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai recorrer da decisão que decretou sua prisão domiciliar. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Aline Campelo, que tem mais informações. Boa noite, Aline. Olá, Wallace, uma boa noite para vocês e para todos que nos acompanham ao vivo. Os advogados negam descumprimento de medidas cautelares, enquanto o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sustenta que Bolsonaro violou restrições impostas e, por isso, determinou a medida. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá permanecer em sua residência em Brasília sem direito a visitas, exceto de advogados e pessoas previamente autorizadas. O uso de celular, direto ou por intermédio de terceiros, também está proibido. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou busca e apreensão de quaisquer aparelhos que estejam em posse de Bolsonaro. O ministro entendeu que houve um descumprimento de medidas cautelares, mais especificamente a utilização de redes sociais própria e de terceiros. O motivo para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi, segundo o ministro, a participação indireta do ex-presidente em uma manifestação realizada no Rio de Janeiro no domingo, 3 de agosto. Durante o ato, o senador Flávio Bolsonaro colocou o pai no Viva Voz e publicou a interação nas redes sociais. Por meio do Departamento de Assuntos do Hemisfério Ocidental, o governo de Donald Trump condenou a determinação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em publicação na rede social X, o órgão também declarou que os Estados Unidos responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. A prisão ocorre às vésperas da sanção imposta à exportação de produtos brasileiros. Existe um elemento, um componente político dentro do tarifaço, que é justamente a questão da liberdade de expressão e da própria liberdade do ex-presidente Bolsonaro. O presidente Lula já declarou, inclusive hoje, que não tem mais motivos para entrar e ligar para o presidente Trump e que, ou seja, essa mesa de negociações tende também a ser muito mais estressante. Desde a redemocratização, Jair Bolsonaro é o 4º ex-presidente brasileiro preso. Antes dele, passaram por situações semelhantes Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu no cenário político. A retomada das sessões aqui no Congresso Nacional, prevista para hoje, foi obstruída por deputados e senadores da oposição, em virtude da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bem, são muitas as pautas que o Congresso Nacional precisa analisar neste segundo semestre. Entre elas, a proposta de grande impacto para a população e para o cenário político. A reportagem mostra agora alguns dos principais temas para os próximos meses. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e redução parcial para salários de até R$ 7.000 estão entre as principais pautas do Congresso Nacional neste segundo semestre. A proposta faz parte da reforma tributária que deve ser analisada por deputados e senadores nos próximos dias. Também estão na lista de prioridades a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e projetos de grande repercussão, como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e a cassação de mandatos parlamentares. Entre os nomes em análise estão Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, de autoria do Executivo, também deve mobilizar os parlamentares. O texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a instalação de uma comissão especial. Outras prioridades incluem o projeto para a regulação da inteligência artificial, em tramitação na Câmara, a CPMI da fraude do INSS, já autorizada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o novo Código Eleitoral,
que está em análise no Senado. O retorno dos trabalhos ocorre em meio à repercussão política da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto aliados do ex-presidente e da oposição defendem a inclusão de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, parlamentares da base do governo acompanham o tema com cautela e priorizam outras pautas no Congresso. Milhões de pessoas convivem com a fome em diferentes países, segundo o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo. Para quem enfrenta esta dura realidade no dia a dia, cada gesto de solidariedade é capaz de minimizar os impactos da falta de alimentos. O estado de segurança alimentar e nutrição no mundo revela que pelo menos 673 milhões de pessoas enfrentam a fome no planeta. Segundo o Relatório Mundial de Doações 2025, 64% da população mundial fez algum tipo de doação em dinheiro no ano passado. 38% doou diretamente para pessoas em situação de vulnerabilidade, 36% para instituições de caridade e 25% para alguma organização religiosa. A doação é um gesto de solidariedade. O Catecismo da Igreja Católica diz: é a consequência de uma comunicação verdadeira e justa que favorece o conhecimento e o respeito pelos outros. De um lado, quem dá, quem faz, quem realiza, se coloca ali como um portador, como um canal da providência de Deus, né? E gerando um bem-estar, gerando uma alegria, gerando até a sua santificação pessoal, né? Saindo de si mesmo. E quem recebe é o beneficiado ali mais visível na sua alegria, no seu bem-estar, na sua dignidade, numa resposta concreta de sua oração. O padre psicólogo Rafael André diz que é importante que as pessoas realizem o gesto livre e principalmente de coração. Porque se for só e apenas na minha humanidade, um dia eu me canso. Um dia eu perco o sentido. Mas se vem de um sentido maior, se vem do Cristo, a fonte desse amor, a fonte dessa solidariedade não cessa. Porque quanto mais eu me sinto amado por Deus, mais eu quero transbordar para o outro. E por falar em fome, 600 caminhões de suprimentos por dia. Segundo a ONU, essa é a necessidade atual dos palestinos na faixa de Gaza. Diante deste cenário de fome na faixa de Gaza, a Arquidiocese de Porto Alegre lançou nesta terça-feira uma campanha para ajudar o povo palestino. Caminhões carregados de ajuda humanitária chegam ao campo de refugiados de Khan Yunis, na faixa de Gaza. Um formigueiro humano avança na esperança de agarrar um pouco de comida. O alimento que chega não dá para todo mundo, diz esse palestino. Autoridades locais e a ONU afirmam que precisam de 600 caminhões por dia para suprir as necessidades básicas dos palestinos. Israel disse que vai permitir a entrada gradual de mantimentos e que o trabalho deve ser coordenado pela Cruz Vermelha. Enquanto decidem como evitar que mais pessoas percam a vida por inanição, aqui no Brasil, a igreja busca fazer sua parte. Hoje, a Arquidiocese de Porto Alegre lançou uma campanha de ajuda humanitária em conjunto com entidades assistenciais gaúchas para amenizar o drama do povo palestino. Nós estamos vendo nesses dias, através justamente da imprensa, os Médicos Sem Fronteiras e outras entidades, organizações da sociedade civil, da ONU também, crianças esqueléticas morrendo de fome. Os números destes dias são assustadores. Não se pode usar a fome como arma de guerra. Isso é inadmissível. A ideia é arrecadar recursos e encaminhar a instituições de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E depois lá, eles que estão sobre o território, no território, sabem e têm consciência do que é mais necessário e urgente para aquela população. Até porque transportar medicação ou alimentos ou outra forma de auxílio daqui para lá, para nós, seria muito difícil. Toda ajuda é importante e necessária. Com o retorno das aulas, a rotina na porta das escolas volta a ter movimento intenso. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma campanha educativa reúne pais, alunos e agentes de mobilidade para transformar o trânsito em um espaço de respeito e cuidado. No trânsito da vida, cada parada carrega afeto. Na manhã fria em São José dos Campos, mãe e filha se preparam para retornar para casa.
para as pessoas terem um pouco mais de empatia com a gente, porque é um pouco difícil, principalmente para as mulheres motociclistas, essa parte é um pouco mais complicada. A mãe também é professora e entende. O que se aprende em sala de aula precisa passar pelo portão da escola. Por isso apoia a campanha por um caminho mais seguro, para quem carrega cadernos e sonhos. As pessoas precisam passar um pouco mais dessa parte de educação no trânsito, informação mesmo para as crianças, principalmente os adolescentes. A filha também é aluna. Fala da alegria de voltar às aulas, sem esconder a tristeza de ver os que ignoram a faixa e o futuro de quem quer crescer. Prestar bastante atenção, principalmente para não acontecer algum acidente. A aluna do 6º ano conta que os motoristas simplesmente não param. Ela espera e aprende. No trânsito, a pressa de um pode ser o risco do outro. Prestar mais atenção na gente, porque a gente às vezes sai da escola e quer atravessar, ninguém para a gente atravessar. A gente fica esperando. Os próximos 6 meses são decisivos para a turma da escola. Isso porque as boas notas desse semestre são essenciais para a conclusão do ano. E para chegar ao fim desse período com tranquilidade, a educação saiu dos muros da escola e veio parar o trânsito. Todas essas vidas têm que ser preservadas. Como? Gerando segurança no entorno escolar, seguindo a sinalização que está naquele local, atravessando no local correto, não mexer no celular, redobrar a atenção quando estiver em área escolar. O projeto EducaMob quer formar uma nova geração de motoristas mais atentos, pedestres mais conscientes e famílias mais cuidadosas. São mais de 50 ações como esta, espalhadas por toda a cidade. Tem essa consciência, essa calma para fazer tudo certo, para que não aconteça nenhum acidente. Num país onde 26 milhões de crianças voltam às aulas, cada esquina precisa de respeito e cada faixa de pedestre de um coração que saiba parar. Educar no trânsito é proteger o amanhã, ensinar que uma rua não é só passagem, é parte do caminho que leva à vida. E quando a educação anda de mãos dadas com o cuidado, não há obstáculo que impeça o futuro de atravessar em paz. Estamos de volta com Canção Nova Notícias e eu queria saber se você sabe o que é dismorfia financeira. O termo, que significa uma percepção distorcida da realidade, pode representar desafio para muita gente. Questões emocionais ou necessidade de aceitação social estão relacionadas a esta condição. O nome pode até soar complicado, dismorfia financeira. Nunca ouvi essa palavra. Dismorfia? Não sei. Nem ideia. Deve ser problema, deve ser alguma disfunção, coisa ruim. O que significa dismorfia? É não perceber a forma, é uma distorção da forma. E quando a gente fala de distorção dessa forma, a gente está falando conectada à nossa vida financeira. Então esse indivíduo, ele tem uma percepção irrealista da sua condição. Às vezes gastando demais, às vezes poupando demais. Por trás desse comportamento podem estar questões emocionais mal resolvidas, baixa autoestima ou necessidade de aceitação social. Uma outra coisa importante, falar sobre dinheiro em casa, com as pessoas e trazer a consciência a ela de que ela está no excesso. Tanto de um lado gastando aquilo que não é real ou não gastando aquilo que é real. O termo ainda não está nos manuais de psiquiatria ou psicologia, mas os impactos emocionais e práticos são bem reais. Por isso, cuidar da saúde mental e da saúde financeira pode ser essencial para evitar o transtorno. Se você entende a sua realidade, você vai ter condições de decidir se você está vivendo um extremo ou outro. Então, o primeiro ponto é esse, entender quanto você ganha, quanto você gasta. Faça um controle mesmo, o pessoal acha que precisa de aplicativo, planilha. Não, da forma que for melhor para você. Segundo ponto, pare de se comparar. Esqueça a rede social, ninguém posta bastidor, todo mundo posta palco. Então, tira isso da sua frente, viva a sua realidade. Mais do que controlar gastos, é preciso entender a própria relação com o dinheiro. Buscar uma ajuda nesse sentido de questionar os próprios mapas mentais, né? E aí sim, vai conseguir ressignificar, porque existe uma boa notícia, né? Nessa história, a gente aprende a deixar o passado aí para trás.
Olá, boa noite. Hora de saber como estará o tempo amanhã em todo o Brasil. No sul, as instabilidades diminuem, mas pode chover fraco em parte do Paraná e Santa Catarina. No norte paranaense, o tempo fica firme e as temperaturas sobem. A frente fria avança e as pancadas de chuva continuam em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas demais áreas do sudeste, o tempo fica firme e a exceção é a faixa leste da região, que fica com um clima fresquinho por causa dos ventos úmidos. No centro-oeste do país, o tempo volta a ficar firme com temperaturas altas em toda a região. As máximas podem chegar aos 36 graus em Sinop, no Mato Grosso. Agora vamos para o Nordeste. Quem está no Piauí precisa beber bastante água neste tempo, viu? Pois é, as temperaturas ainda podem subir no estado. Por outro lado, no Ceará e no Maranhão, as chuvas ainda continuam. As temperaturas seguem elevadas também no norte, com destaque para Novo Progresso, no Pará, e Palmas, no Tocantins, onde a umidade continua baixa, principalmente, como a gente pode ver aqui, com 28%. As temperaturas pelo país seguem com mínimas de 12 graus em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e as máximas podendo alcançar 30 graus em Cuiabá e 33 em Manaus. Agora olha só que legal, em meio ao concreto da maior favela do Brasil, uma história de superação tem florescido onde poucos imaginariam. Sabe onde, Fernanda? Nas lajes e quintais da Rocinha. Surpreendente, com sementes, peixes e muito conhecimento, muitas vidas são transformadas. A Rocinha é um lugar de contrastes. Entre becos e morros, a luta por dignidade enfrenta a fome e a falta de oportunidades. Foi nesse cenário que Flávio Gomes, morador há 50 anos, decidiu plantar uma ideia que deu frutos. O projeto Horta na Favela, que transforma lajes e quintais em hortas produtivas. Mais do que alimento, ele cultiva esperança. Eu penso no Horta na Favela como um projeto de sustentabilidade, mas que a gente consiga atingir o objetivo de gerar renda e combater a falta de alimento dentro da favela. O projeto começou em 2017 com oficinas para ensinar crianças sobre compostagem, plantio e reciclagem. A proposta era simples, mostrar que até no concreto é possível fazer a vida brotar. Hoje, são 4 hortas ativas nas lajes da comunidade. Onde antes havia entulho, hoje há alimento fresco na mesa de quem mais precisa. Uma prova de que ideias simples, quando bem cuidadas, podem mudar realidades. 3 famílias já criam tilápia em casa. Uma delas vendeu o peixe na Semana Santa e garantiu renda extra. 20 lajes estão cadastradas para receber as hortas e a meta é chegar a 50 até o fim do ano, com a criação de uma cooperativa para organizar a produção e as vendas. Com criatividade, consciência e vontade de mudar, Flávio e os moradores mostram que é possível transformar dificuldades em oportunidade. Um trabalho coletivo feito com afeto que já dá frutos e promete muito mais. Se eu tivesse 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje, minha família não teria saído no jornal como a família mais pobre da Rocinha. É hora de botar um pouco de esporte nessa conversa, com destaque para a vitória do Santos no Brasileirão, com Neymar brilhando em campo e os preparativos para mais uma Olimpíada de Inverno. Olá, para fechar a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentou o Juventude na noite de ontem e se livrou do Z4. A partida aconteceu no Morumbis e o craque Neymar foi o grande nome do jogo com 2 gols. Barreal e o Wilker fecharam o placar com vitória do Peixe por 3-1. O camisa 10 do Santos chegou ao 5º jogo consecutivo, atuando por 90 minutos. E desde 2022 não fazia 2 gols na mesma partida. De quebra, Neymar deixa uma boa impressão para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para os confrontos contra o Chile e Bolívia. E o Santos deixa o Z4 do Brasileirão, abrindo 3 pontos do Vasco da Gama. Já o Juventude é o penúltimo com apenas 11 pontos. E para quem gosta de radicalidade, a Itália se prepara para mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Saltos, manobras e competições emocionantes.
Faltam apenas 6 meses para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que começam em 6 de fevereiro. A Itália está confiante na organização e avança nos preparativos com a expectativa de receber mais de 3.500 atletas de mais de 90 países. As competições acontecerão em diversas localidades. Milão sediará eventos indoor e Cortina, nas montanhas Dolomitas, receberá eventos ao ar livre. A delegação brasileira promete ser histórica, com a expectativa de superar o recorde de números de atletas e buscar os melhores resultados do país na competição. O Brasil participará pela 10ª vez da edição de inverno, com chances de classificação em 8 esportes. Amanhã a gente volta com mais CN Esportes. Até lá! Hoje é Dia Nacional da Saúde e um dos objetivos da data, Wallace, é conscientizar para uma vida mais saudável, como manter consultas e exames preventivos em dia. E um outro aspecto a ser levado em consideração é a saúde mental. Para muitos, além do acompanhamento médico e psicológico, a espiritualidade também é essencial no tratamento. Marisa ficou viúva há 5 meses. O marido faleceu atropelado enquanto andava de bicicleta. Foram mais de 30 anos de casados e 2 filhos. Ministra extraordinária da Eucaristia e voluntária no Santuário São Judas Tadeu, a fé ajuda a empresária a caminhar em meio à dor. A oração diária, o terço, Nossa Mãe Maria, que ele amava tanto também, Nossa Senhora, e é isso que me dá força. É preciso buscar acompanhamento médico especializado para enfrentar problemas como depressão ou ansiedade. Mas a fé pode contribuir no processo de tratamento. A espiritualidade, ela desempenha um papel muito importante na prevenção das doenças também, né, nos quadros ansiosos, nos quadros de estresse. A gente entende que a prática espiritual, seja a oração, seja a meditação ou a participação em grupos religiosos, eles tendem a diminuir os quadros de estresse, o quadro de ansiedade. A medicação também faz parte desse processo. O psiquiatra bom vai indicar um trabalho em conjunto com o psicólogo. Além disso, tem todas as outras áreas que a gente sabe que é muito importante do ser humano, né? Tem laços de amizade, família bem estruturada, religião, uma coisa importantíssima. É um alicerce, né? Ele vai encontrar ali grupos onde ele vai poder sentir um apoio, ele vai poder conversar, ele vai poder encontrar na própria fé os respaldos. De acordo com o sacerdote, fé, como Marisa demonstra viver, é tocada todos os dias. O barco, ele precisa do farol. O farol é o ponto. A fé seria esse ponto, onde eu estou olhando para poder passar esse momento de tempestade. Então, nesse sentido que quem tem fé, quem acredita em algo, ele vai passar por tribulações, mas com muito mais segurança e com muito mais força. Eu costumo dizer que Deus está me carregando no colo. Às vezes eu dou umas tropeçadas, Ele me pega no colo e vamos lá, e eu vou. Toda mãe, ao descobrir que está grávida, pensa imediatamente no bem-estar do neném. E uma das primeiras atitudes sensatas é a realização das etapas do pré-natal. Você que é mãe de 2 meninos, é isso mesmo, né, Fernanda? É isso sim, Wallace. Na verdade, o pré-natal é um conjunto complexo de intervenções feitas durante a gravidez com consultas, exames e uma alimentação saudável, sem esquecer da atividade física que diminui o risco de comorbidades. Prova disso é um estudo da Fiocruz que revela: sem o pré-natal, a chance de ter um bebê com anomalias é 47% maior. A maternidade é um sonho. Gerar uma vida é uma das maiores responsabilidades. Mas, para que esse sonho se torne realidade, é preciso investir na prevenção. E eu tive uma doença que dá uma coceira, que chama colestase gravídica. Para a criança, aquela sujeira do fígado, que vai, o sangue vai tudo para ela. Que se ela não nascesse antes de 38 semanas, podia prejudicar ela. Eu podia ter pré-eclâmpsia. Eles fizeram todos os exames para cuidar disso. São 45 dias de vida e ela chegou ao mundo com perfeição. A tão sonhada pela família Maria Clara chegou com saúde, graças à dedicada mamãe, que foi em todas as consultas de pré-natal e seguiu à risca a receita para se ter uma bebê saudável.
Assim que descobrir, já procurar uma unidade de saúde e já começar esse pré-natal o mais precocemente possível. Quanto mais precoce, menos chance da gente ter não só as malformações, mas das complicações em si. Samantha está vivendo sua 3ª gestação e sabe que cada gravidez é única. A espera por Helena vem com o mesmo cuidado e responsabilidade das anteriores. O pré-natal é prioridade. A primeira teve diabetes, a segunda foi pressão alta. Aí nessa, graças a Deus, não tenho nada, tá tudo certo, a criança está bem também. Seguir as orientações médicas faz toda a diferença na saúde da mãe e do bebê. A reposição de vitaminas, por exemplo, é essencial para prevenir complicações e garantir o desenvolvimento saudável da criança. Suplementar pelo menos o ácido fólico, idealmente 2 a 3 meses antes da gravidez. E descobrindo a gravidez, já começa a suplementação de ferro para evitar anemia. E agora a gente incorporou no SUS, a partir do ano passado também, a suplementação de cálcio, que é uma forma de prevenção de pré-eclâmpsia, já que aqui no Brasil a gente tem uma alimentação deficiente em cálcio. E o coração da Helena bate forte. Tem uma mamãe cheia de expectativa por aqui. Ai, ansiosa. Não vejo a hora de ver o rostinho dela. Maria Clara, tão querida e esperada, tem um nome que nasce da fé e da devoção da família. Então a gente colocou por causa de Nossa Senhora Auxiliadora, que é nossa mãe, já consagramos ela, e Santa Clara. Nem a repórter resistiu ao charme da pequena. Testei ali na hora minhas habilidades com o bebê. Oi, promete que você não vai chorar? Ô, gente, olha aqui. Karen embala a filha dos sonhos e reforça. Não deixe a saúde sua e do seu filho de lado. Porque mesmo que você comece mais tarde, você ainda vai fazer todos os exames, você vai fazer os ultrassons, vai acompanhar, e não tem nada mais gostoso que ouvir o coração no primeiro ultrassom. E assim, com saúde, cuidado e muito amor, a primeira princesa da família chegou transformando tudo ao seu redor. Um novo capítulo que promete ser cheio de cor, alegria e esperança. A minha mãe tem 8 netos homens e veio Maria Clara. A minha sogra tem 5 netos homens e veio Maria Clara. Então, dos dois lados, estão todo mundo babando. Ela vai mandar em todo mundo. Muita saúde para Maria Clara, para a mamãe, para toda a família, né, Wallace? O legal foi ver a Maria Clara toda aconchegada ali no colo da Idalina, né? O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens exibidas hoje podem ser revistas em nosso site, noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.